palavra de vida para a sua vida. Deus ainda conta com você, Pedro. Irmãos, olha que tremendo. No processo de crucificação de Jesus, na noite de quinta-feira, Jesus foi acusado de blasfemar contra Deus. Na sexta-feira, irmãos, o Sinédrio se reuniu e acusou Jesus de conspiração contra César. E Pedro, onde estava Pedro? Pedro não estava lá. Na sexta-feira de manhã, Jesus é levado ao pretório romano e Pilatos condena Jesus à morte e morte de cruz. Mas cadê Pedro? Pedro não estava lá nem para ajudar Jesus a levar a cruz. Na verdade, quem estava lá era um outro Simão, o Simão Cirineu, mas não o Simão Pedro. E na sexta, irmãos, 9 horas da manhã aproximadamente, Jesus é pregado na cruz e Pedro também não estava lá. E ainda na sexta-feira, 3 horas da tarde, Jesus morreu naquela cruz e Pedro não estava lá nem para sequer dar um sepultamento digno para Jesus. Jesus foi sepultado e Pedro não estava lá. No domingo de manhã, Pedro também não estava lá no sepulcro. Sabe por quê? São as mulheres que vão ao sepulcro e se deparam com a pedra que estava removida. O túmulo aberto e o anjo ao lado dizendo: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E olha o que o anjo disse, irmãos, tremendo. Vão e digam aos discípulos e a Pedro. Que mensagem gloriosa, irmãos. Esse a Pedro, eu fiquei meditando, pensando, meu Deus, por que a Pedro? Se Pedro não estava em momento algum do sofrimento de Jesus, por que o anjo fez questão de dizer e a Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes, irmãos. Estava ausente em todo o processo de crucificação, mas o anjo disse e a Pedro, ou seja, Deus, mesmo assim, ainda contava com Pedro, mesmo depois do fracasso. Jesus se apresenta para Pedro e para cada uma das 3 negações, Pedro faz 3 afirmações que amava a Cristo. E mais adiante, em Atos, Pedro, irmãos, mudou de vida, virou uma outra pessoa. Ele faz 3 sermões corajosos defendendo Jesus diante dos opositores. Então fica a lição, se levante, ainda dá, ainda tem jeito para você, Deus ainda conta contigo, Pedro. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre a sua vida. Não se prostre, se levante, o pecado não tem o poder de dominar você a vida toda. Permita a sua alma ser tocada por essa palavra e você será transformado, transformada para viver o novo de Deus em sua vida. E a Pedro, Deus conta contigo ainda. É mentira do inimigo quando ele quer dizer para você que você não faz mais parte dos planos de Deus, que você não serve mais para ser um discípulo, uma discípula de Jesus. É mentira do maligno. Em nome de Jesus, creia que Deus ainda conta contigo. Por isso que ele te diz nesse dia, nessa hora, e a Pedro, e a você que ouve essa mensagem, Deus te diz, levanta-se, eu ainda conto contigo do meu lado. Ore comigo. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor jamais olha como o homem olha, o Senhor não vê como o homem vê. Eu sei que o Senhor conta, Pai querido, com essa pessoa. Eu sei que o Senhor conta com cada um de nós. Nos dê força, Pai querido, para que onde abundou o pecado, superabunde a graça de Deus. Nos dê força, Pai querido, para nos tornarmos, ó Deus querido, melhores, ó Pai querido, do que antes. Em nome de Jesus, quem viu essa pessoa vai ver o antes e o depois de Jesus na vida dela. O antes e depois da cruz de Cristo na vida dele, na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus,
Não deixe, Pai querido, que a vergonha seja uma cidade onde essa pessoa vá morar a vida toda por causa de um enfraquecimento, por causa de uma queda, por causa, Senhor, de um deslize. Eu sou mais a graça do Senhor na vida dela do que todo dedo apontado na direção dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Obrigado por me acompanhar até aqui. Que Deus continue te abençoando. Se levante e a Pedro.